A gente entrega. Você precisa presente. botar a mão na sararela. Botei a mão e depois foi de da manutenção. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito, Garota, e eu sou a Verônica Linder. Eu sou a Juliana Amador e hoje a gente está aqui com a Vitória Henrique, jornalista do Voz das Comunidades. Eu quero saber o que é o Voz das Comunidades. Oi, gente, prazer. Bom, eu sou a Vitória, né? Atualmente eu sou repórter do Voz das Comunidades. Tô lá há pouco tempo, tem 6 meses, mas já venho trabalhando com jornalismo desde a minha entrada na faculdade, né, em 2018. E, bom, Voz das Comunidades é uma ONG, né, em primeiro lugar. É uma ONG que atua no Complexo do Alemão, o surgimento dela foi lá, mas hoje ela não se limita só a esse território que já é enorme, né? Ela também atua em várias outras favelas do Rio de Janeiro. E para além de ser uma ONG que tem a parte de responsabilidade social, então, enfim, realiza atividades voltadas, né, para moradores de favelas, dando todo esse suporte. Nessa pandemia, por exemplo, Voz das Comunidades distribuiu toneladas de alimentos para essas famílias, né, que estão em vulnerabilidade social até hoje, inclusive. Tem essa parte e tem também um veículo de comunicação que eu faço parte, que é onde está o jornalismo, onde estão todas as frentes da comunicação. E é um canal interno, É um veículo de comunicação, Sim. né? E aí a gente tem as redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube. E hoje a gente também atua em parceria com as grandes emissoras, como, por exemplo, o Globo e SBT. E eu faço parte da equipe de audiovisual, porque existem alguns eixos, né? Tem o jornal impresso, a gente tem o jornal impresso há muito tempo. E esse jornal é distribuído para os moradores de favelas, porque a gente entende que a informação digital não chega para todo mundo, né? Claro. Ainda mais quando a gente pensa nesses territórios favelados, periféricos, que são colocados à margem da sociedade a todo momento. Então você imagina, existem milhares de pessoas que não têm um aparelho telefônico, Sim. que não têm 4G, né? Então como vai conseguir ver a notícia do nosso portal? E aí, a gente tem esse jornal justamente pensando nisso. Esse é um dos eixos. Além disso, a gente tem o nosso portal, onde a gente sobe notícias diárias sobre favelas. A gente fala sobre qualquer coisa a partir da perspectiva da favela. Então, a gente fala sobre economia, sobre empreendedorismo, sempre colocando como a nossa fonte principal, né, o nosso entrevistado, o morador de favela. Porque a gente entende que ele é protagonista da sua própria história e ele pode contar, né? Então a gente tem o portal, o jornal impresso e o audiovisual, é isso. E eu faço parte do audiovisual, escrevo também para o impresso. Tô escrevendo desde agosto. E me conta, Vivi, assim, a gente tava trocando um pouquinho de ideia antes, eu queria saber como é que foi, assim, sendo jornalista, né, sendo uma mulher nova nesse lugar, né, tipo, pertencendo a tipo, contar a história dessas pessoas, as dificuldades que você tem enfrentado, né, enquanto jornalista, enquanto estudante de jornalismo, né, tipo, falar um pouco dessa parte, assim, o que você enxerga, né, desse lugar onde você ocupa. Eu acho que existem várias coisas, né? A primeira é que quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu entrei querendo escrever, né? Então, você vai realmente se descobrindo lá dentro. Olha, eu gosto de escrita, mas eu também posso gostar de podcast, eu posso gostar do audiovisual. Então, você realmente vai experimentando essas diferentes áreas. Além disso, tem a questão também... Tem uma questão que é a seguinte, né? Quando eu entrei na faculdade, isso permanece até hoje, eu tinha muito em mente que eu queria utilizar o jornalismo como uma ferramenta de transformação. E quando você é jovem, isso soa meio amador, né? Para as pessoas que já estão há muito tempo na área, principalmente dependendo da área, assim, do espaço que ela ocupa. Nossa, mas é jovem, idealizadora, como que pretende usar a comunicação como uma super ferramenta de transformação social? E realmente, você na faculdade, eu confesso, que você acaba passando por algumas desilusões, né? Porque a gente vive num sistema capitalista e isso engole todas as áreas praticamente. Só que eu fui buscando por caminhos possíveis. Então eu acredito nisso, entrei acreditando, mas passei por certos desafios para conseguir realmente
entender que eu poderia trabalhar com isso, que seria possível, que não era só um sonho, uma idealização de uma jovem hoje de 22 anos. E na época, com 19 anos, né? Então, eu realmente fiquei me questionando se eu tava errada por pensar assim. Caramba, mas eu quero, sabe, fazer uma matéria que tenha um impacto social, que realmente contribua com pessoas, que transforme vidas, né? O jornalismo precisa atuar a partir de um olhar atento, sensível, sim, e eu quero fazer parte disso. Então, esse foi um grande desafio para mim, entender que existem possibilidades nesse mercado de trabalho para você atuar dessa forma. Isso não é amador. E não é uma notícia, tipo assim, né? Aquela notícia imparcial. Você se posiciona, é possível isso dentro do jornalismo? Tipo, você se posiciona sobre uma notícia? Porque a gente foi acostumado muito com a grande mídia, né? Passando uma notícia como se só estivesse contando uma coisa pra gente. Né? Eles não podiam emitir uma opinião. Entendeu? William Bonner não podia falar, mas é um absurdo que esse cara já… Né? Eu não sei como é que é isso, como é que isso funciona na mídia alternativa. O que acontece? Nenhum jornalista é imparcial, né? Porque a partir do momento que a gente escolhe falar sobre aquilo, já é uma escolha. E já é um recorte também. E quando você vai escrever, ou quando você vai produzir uma matéria em audiovisual, você coloca ali as suas vivências, as suas experiências, o seu olhar sobre aquilo. Por exemplo, eu já escrevi uma matéria sobre transição capilar. É óbvio que eu coloquei a minha experiência ali, porque eu passei por aquilo. Eu sei que, de fato, é uma transformação, não só de mudança de cabelo, mas é uma transformação subjetiva e tudo mais. É uma matéria jornalística. Mas tem ali, né, o que eu penso sobre. E todas as matérias são assim. Por mais que… Por mais que a gente ache que não, que tá só noticiando um fato. Não, o repórter, por exemplo, foi num certo lugar pra fazer uma cobertura de um acidente. Gente, se o repórter tá aqui e ele olha de frente, ele vai ter um olhar. Se o repórter olha de lado, ele vai ter um outro olhar, né? E ali, por exemplo, considerando que ele chegou antes de um outro repórter, ele pode ter presenciado algumas situações que o outro repórter não presenciou. E ele vai noticiar isso. Então, o jornalismo não é imparcial. O jornalismo nenhum, na verdade, seja o que é produzido, né, pela mídia independente, ou seja o que é produzido pelas grandes mídias. O jornalismo não é imparcial, mas ele precisa ser objetivo, né? A gente precisa falar a partir de uma linguagem acessível, porque o jornalismo não tem que ser jamais elitista, né, classista, nada disso. Ele precisa realmente atingir todos os públicos, porque o jornalismo tem um papel de garantir também a cidadania das pessoas, né? O jornalismo faz parte de um processo educacional. Então, tem que ser objetivo, mas imparcial não é. E você se vê como uma formadora de opinião? Sim, eu me vejo. Eu tenho, assim, alguns exemplos de matérias que eu escrevi e realmente pessoas vieram falar comigo do tipo, caramba, Vicky, olha, eu não fazia ideia, né? Assim, eu não tinha nenhum conhecimento sobre esse assunto ou pensava de uma outra forma e vi a tua matéria em vídeo, li a tua matéria escrita e enxerguei de uma outra forma. Realmente mudei a minha cabeça, consegui ver outros recortes. Então, acho que eu sou uma formadora de opinião. Eu acho que qualquer jornalista, né, acaba formando opiniões. Porque a linguagem é muito potente. A linguagem tem um alcance que, às vezes, a gente não tem ideia, assim, né? E eu venho percebendo isso cada vez mais. Então, por exemplo, já escrevi matéria que uma pessoa da minha rede social publicou, compartilhou e nem sabia que era minha. Então eu falei, caramba, essa pessoa tá compartilhando, olha isso, né? Ela foi tocada por essa reportagem, olha onde chegou. Então realmente tem um alcance, assim. E eu acho que esse alcance deve ser utilizado de forma positiva. E eu venho aprendendo muito isso a partir da minha trajetória, né? Me conta um pouquinho da sua trajetória, que você falou. Trabalhou em algumas mídias independentes. Isso. Eu comecei na faculdade em 2018, né? Na UF. Eu estudo na UF. Moro aqui na cidade do Rio. Estudo em Niterói. Agora tá acontecendo de forma online. E aí, em 2018, eu comecei a entender, né? Ali o ambiente universitário, como que
como que as coisas acontecem, como que seria esse curso de jornalismo. Em 2019, eu comecei a produzir. Aí eu fiz parte da Mídia Ninja. Eu contribuí com a Mídia Ninja durante um ano e pouquinho. E lá, eu apresentei um programa de educação que se chamava Estudante Ninja. Porque os Estudantes Ninja é a rede de educação da Mídia Ninja, né? E aí, eu apresentei um programa que tinha esse nome. Aí, esse programa acontecia toda semana, ao vivo, e eu sempre recebia um entrevistado. Então, a gente falava sobre não só educação, mas a gente falava sobre tudo, praticamente, a partir de novos recortes, de novas narrativas. Então, eu me lembro que teve uma vez que a gente foi falar sobre pesquisa. Vamos falar sobre pesquisa, sobre esse meio? Mas na época estava acontecendo queimadas enormes na Amazônia. Ainda acontecem, né? Mas esse fato estava sendo muito noticiado na época. E aí o que eu pensei? Caramba, a Amazônia com certeza é um objeto de pesquisa. Deve ter gente que pesquisa, diferentes temas relacionados ao meio ambiente e tudo mais, e tem como objeto principal ali a Amazônia. Será que essas pesquisas estão sendo impactadas negativamente por causa dessas queimadas? Aí eu chamei um professor e ele falou que sim. Então, a gente fazia sempre esses links, né, trazendo O que estava acontecendo. a atualidade para aquele tema mais geral. E aí eu já falei, por exemplo, sobre direito à educação. E aí trouxe o recorte das pessoas negras e faveladas, né? A gente falou especificamente com representantes de um pré-vestibular do Complexo da Maré. Então a gente sempre falava sobre temas, mas entendendo que a gente precisava falar sobre aquilo, mas de uma forma em que ainda não tinha sido falado. Porque de alguma maneira, aquela temática estava sendo invisibilizada. E aí, né, eu sempre colocava como prioridade entrevistados negros, mulheres, moradores de favelas. Porque eu queria que fosse um espaço democrático e veio se tornando assim durante esse 1 ano e pouquinho. E eu também fui colunista da Mídia Ninja. Eu tenho uns textos publicados. Teve uma matéria que eu fiz que me marcou muito, 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 muito. E eu tava pensando, assim, um dia eu falei, caramba, eu quero escrever sobre isso. Eu não me lembro o ano exatamente, mas teve um fato que aconteceu que foi o seguinte. Acho que foram 12 alunos de uma universidade da Bahia. Eles se formaram em medicina, 12 alunos negros. Então, 12 médicos negros. E aí, tava acontecendo essa questão da pandemia, né? Pandemia pra lá, pandemia pra cá, pessoas morrendo o tempo todo, o descaso do governo. E aí eu fiquei me questionando, caramba, como que os médicos negros estão atuando no combate a essa pandemia? Porque é importante você também pensar a medicina e falando sobre o enfrentamento da pandemia a partir da classe, né? Porque, por exemplo, se você para pra pensar que não consegue chegar no hospital e morre em casa, isso cabe às pessoas negras, né? Quando você para pra pensar que você, como médico, não tem como você pedir pra uma pessoa ficar lavando a mão, se isolar em casa, né? Quando é uma moradora ou um morador de favela, em sua maioria pessoas negras, isso é tratar a medicina e o enfrentamento à pandemia com recorte racial. Sim. E com recorte de classe. Então, quando você tem 12 médicos negros que estão atuando no combate da pandemia, você tem a possibilidade de ter uma consciência maior sobre aquilo. E aí, considerando raça e classe. Eu falei, eu quero saber deles. Como que eles estão atuando? Como que... Enfim, aí eu conversei com 2 médicos. Aí eles falaram exatamente, né, sobre o dado que saiu nessa época do Ministério da Saúde, que mostrou que pessoas negras morrem mais por coronavírus no Brasil. Acho que no mundo todo, não? Nos Estados Unidos também. Do Grey's Anatomy, a última temporada. Eu achei bem legal, foi bem politizado. E eles falaram bastante sobre racismo. E eles falaram muito que morreu muito mais preto de Covid do que branco nos Estados Unidos. Sim. E isso também, né, pode ser considerado aqui no Brasil. Tanto que dados do Ministério da Saúde mostraram isso. E aí eles falaram exatamente isso. Olha, o coronavírus, ele tá matando sim pessoas que têm cor, raça, classe. E é importante a gente saber disso, até pra gente entender como que vai ser o processo de diagnosticar, né?
E depois do diagnóstico, como que você vai orientar essa pessoa que tá contaminada? Vai falar pra ela se isolar, sendo que ela vive, não sei, com tantas pessoas dentro de casa? Você precisa realmente entender isso de uma maneira mais sensível, considerando a realidade e tudo mais. E aí eu falei, caramba, então vou escrever uma matéria, Médicos Negros no Enfrentamento da Covid-19. E eu escrevi uma matéria colocando todas essas entrevistas e mostrando que considerar a raça no enfrentamento da pandemia, tanto para entender quais pessoas morrem e quais pessoas estão contribuindo com esse combate, né? E aí considerando médicos, enfermeiros e tal, é importante, é fundamental. Porque senão você desconsidera a história do país, né? Você simplesmente pega a história do país e joga no lixo. E aí eu escrevi uma matéria exatamente sobre esse assunto. E aí eu me lembro que a Elza Soares comentou no Instagram. Eu falei, meu Deus, como assim? Então é sobre alcance, entendeu? Com certeza, a partir daquela matéria, as pessoas começaram a refletir sobre esse assunto, a partir de um outro olhar. Sim. E aí eu contribuí com a Mídia Ninja dessa forma. E depois eu acabei colaborando com o portal de jornalismo antirracista, né? Que é o Notícia Preta. Sim, não sei se vocês conhecem. Amo. Mas o Sigo. Notícia Preta é um dos maiores portais de jornalismo antirracista do Brasil. E tem uma curiosidade que muitas pessoas não sabem. O Notícia Preta, ele é formado só por jornalistas negros e de todas as regiões do Brasil. Então a gente escreve não só sobre o Rio de Janeiro, mas sobre, enfim, Salvador, sobre Minas, sobre São Paulo, sempre a partir da perspectiva racial. Então a gente fala sobre economia, a cultura, trazendo esse recorte racial. E aí eu pude contribuir, pude aprender muito, porque a comunicação antirracista cumpre um papel que acaba sendo o de educar, né? Educar o olhar, enfim, educar, acho que de várias formas. Porque a partir do momento que você faz a mesma matéria que uma grande mídia fez, com outro título, você já tá educando o olhar daquela pessoa. Né? Você já tá mostrando que o fato de você ter usado o termo operação policial quando foi uma chacina, você já tá dando recorte racial. Porque a maior parte das pessoas que morreram, por exemplo, na chacina do Jacarezinho, é preta. Sim. É negra. Então você tá mostrando pra pessoa que linguagem é poder, né? Que linguagem é poder. Sim. Porque você escreve de uma forma, eu escrevo de outra, e a gente tá fazendo o quê? Uma disputa narrativa aqui. Né? A partir da comunicação do jornalismo. Então, como que é imparcial? Não é? Voltando lá naquele ponto, não né? É um fake parcial, né? A gente achar que é parcial e consumir aquilo que homens brancos e no poder estão falando pra gente. Exatamente. Então, tem uma, né, tem um… É proposital essa coisa. Você acha que o jornalismo deveria ser imparcial? Se eu acho que o jornal… Não, eu não sei nem viver imparcialmente. Ah, tá bom. Eu não sei nem tomar água. Não, porque é muito doido, né? Tipo, você falar assim, não, eu vou escrever sobre isso aqui, mas… Não, sem dar a minha opinião mas aí sobre que isso tá, daqui, amiga, você fala, entendeu? não. O que eu acho é que eles… A grande mídia, eu não vou nem falar citar quem é, a gente sabe quem é. Os donos da informação ao longo da nossa história, das nossas gerações, eles fazem um jornalismo aparentando neutro. É como ela falou, isso não é, entendeu? Por quê? Porque aí quando você olha e consome aquela informação que parece que não tem um lado, você fala, então… Aí a gente replica sem refletir. Né? O que eu acho maravilhoso, o que ela falou, é impossível. Porque o tempo inteiro, até a escolha… Até a escolha. A escolha já é parcial. E é isso aí. Assumir, eu acho maravilhoso. Eu acho que mesmo quando você se posiciona, né… Isso não significa que o outro que vai ouvir aquilo não possa refletir sobre aquilo e até não concordar. Sim. Mas eu sempre me afetei muito isso. Eu era muito curiosa pra saber disso. Jornalista não pode dar opinião, sabe? Porque a gente foi ouvindo isso durante a nossa história, né? De assistir Jornal Nacional. Eu ficava pensando assim, gente, será que eles não podem se posicionar? Será que tem uma orientação? Entendendo, aí a gente vai amadurecendo, entendendo que isso tudo tem E tem uma linha editorial, né? Sim. Tem uma linha editorial. Existe um motivo pra fingir que é parcial. Que é fazer todo mundo consumir sem pensar.
Sim. Sim. Porque quando você vai lá e fala alguma coisa, como a gente, que tá o tempo inteiro se expondo e se posicionando, e alguém vai falar, não, Vê, ou não, Ju, não. A gente tá aqui convidando todo mundo a pensar também, né? A gente tá aqui, pá, e o outro ali, não, é legal isso que ela falou, mas não, e tal. Agora, se eu tô aqui falando só simplesmente uma coisa que aparenta, né, que não tem muita… De repente o outro vai ouvindo, Sim. e simplesmente replicando, e fica todo mundo meio… Zumbi, E né? aí, Mais ou menos eu como a gente tá hoje. acho- e aí você falou que era muito curiosa pra entender, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com essa disseminação absurda de fake news. Porque Sim. as pessoas não entendem quais são as etapas da produção jornalística. Entendeu? Que não é imparcial, mas que existe uma apuração, que a gente conversa com entrevistados, que a gente recorre a diferentes fontes e tudo mais. Então, por exemplo, quando uma pessoa vê algo que parece realmente uma notícia, ela acredita naquilo, ela nem reflete e vai. E vai disseminando aquilo de uma forma, né? Que quando a gente vê, tá influenciando nas eleições. Olha que doideira. Então, olha o papel mesmo de responsabilidade E social essa coisa que o da rede jornalismo social, tem. de todo mundo é dono de um canal. E aí é isso, você cria uma notícia e de repente essa notícia tá na boca do povo e influenciando uma eleição. Sim, exatamente. Através de uma rede social. Que é isso, é maravilhoso porque é muito mais fácil surgirem mídias independentes, mulheres incríveis e inteligentes como você fazendo uma notícia. É maravilhoso, até outro dia isso não existia. Na época dos nossos pais, você não fazia um jornalismo independente. Ou você, né? Então, assim, tem o bom e o ruim, né? O lado maravilhoso que é fazer com que vozes sejam ouvidas, mas é isso, todo mundo é dono de um canal. Então, pode falar uma besteira aí, minha filha. Mas aí a gente… E é uma linha muito tênue, né? Porque voltando no que eu tava falando, jornalismo não é imparcial, porque as pessoas são subjetivas, têm as suas experiências e tudo mais. Mas o jornalismo tem uma maneira que ele é feito, né? Existem essas Uma etapas. Exatamente, tem uma ética jornalística. Enfim, a gente tem… a gente segue determinados caminhos pra gente conseguir construir uma notícia, né? Porque senão eu acho que também a gente abre… a gente acaba construindo uma ideia que é a seguinte… então cada um pode fazer uma notícia e aí eu acredito em qual, né? Então, assim, é imparcial, porque as pessoas não são… uns robôs, né? As pessoas são pessoas humanas. Mas, de fato, quando um jornalismo é produzido de forma séria e a partir dessa responsabilidade social, a partir desse olhar atento, de fato, foi inserida ali uma ética jornalística. De fato, aquela notícia é verídica. Sim, a notícia foi Né? apurada. Mas Foi aí apurada. tem o lance, né? A operação policial ou a chacina? Não, é isso, exatamente. E aí entra a questão da linha editorial do veículo, né, tudo mais. Então, assim, quando você lê uma notícia, você não tá lendo uma notícia, né? Você tá realmente tendo acesso ao trabalho de um veículo, à linha editorial daquele veículo, aos jornalistas que produzem aquilo e tudo mais. Então, é necessário sempre refletir de forma muito crítica no sentido positivo, né? Sim. Que é essa. Foi uma operação policial? Se foram mortas 28 pessoas e uma favela que fica de frente para a cidade da polícia, e que é uma das favelas mais negras do Brasil e que é completamente marginalizada. Tem um índice de tuberculose, por exemplo, altíssimo, ou seja, não tem o olhar do governo. E aí, né, o Estado Só entra pra matar. não entra com educação, não entra com cultura, não entra com nada disso. Aí faz lá uma ação e mata 28 pessoas. Isso é operação policial? Não é, né? Muito menos operação policial com inteligência, que isso é muito falado ainda. Sim. Então, sim, é uma chacina. A linguagem é muito complexa, né? A gente que trabalha com jornalismo, cara, imagina. a linguagem é muito Tem difícil. muito isso, né? O filho do desembargador que é pego vendendo drogas, aí é o suspeito. É o suspeito, né? E o cara que é pego, enfim, com uma quantidade ínfima, mínima, é o traficante. É o traficante. O preço da favela é traficante. Exatamente. O filho do desembargador que tem a mala do carro cheia de cocaína Exatamente. é o suspeito. E como que você trabalha assim nessa linha editorial? Você tem liberdade? Você segue uma linha do lugar que você trabalha? Como que é? Então, hoje eu trabalho no Voz das Comunidades, né? E a nossa base, o nosso princípio é, enfim, dar visibilidade. E aí é isso, né? Não é necessariamente dar voz, porque essas pessoas já possuem vozes. É, de fato, ampliar essas vozes, dar visibilidade,
proporcionar espaços para que elas consigam realmente contar as suas histórias. Ou denunciar, né? Denunciar, enfim, problemas sociais. E aí tem um ponto. Mas antes, respondendo sua pergunta, senão eu me perco. Tudo bem também. O que acontece? No Voz, o nosso princípio é esse. Então, não tem nada mais do que isso, entendeu? A gente realmente constrói ali uma disputa narrativa com outros veículos, né? Então, não teria, por exemplo, uma orientação que viria, né, de uma linha editorial e que realmente minasse ali, limitasse meu trabalho. Isso não existe. E aí, a partir disso, a gente fala sobre diferentes temáticas, né, trazendo sempre o outro recorte. Então, vou exemplificar para vocês. Quando a gente fala sobre problemas sociais, a gente sabe que na televisão já passa muito violência, né? Violência, a fome, enfim. Mas e os outros problemas sociais das favelas? E a falta de moradia? E a falta de saneamento básico? Isso também é um problema social que o que vocês quase não veem na televisão com relação às favelas. Então, a gente sempre tenta mostrar que é para além do que está sendo falado, né? É para além do que já vem há anos sendo mostrado. A gente quer mostrar que tem pessoas nas favelas que falam sobre moradia e que moradia é um problema social enorme dentro desses territórios. A gente quer mostrar que projetos sociais transformam vidas, que esses territórios são criativos, né? Enfim, inovadores e tudo mais. Hoje, inclusive, é o dia da favela. Dia 4 de novembro. Olha que maravilhoso que a Vitória veio aqui nesse dia. Hoje é o dia da favela. Então, a gente vem realizando esse trabalho mesmo. Pra tirar esse estigma de que a favela é um lugar perigoso, ou de bandidos, ou de gente que, né? As pessoas têm esse grande estereótipo da pessoa que mora na favela que não estuda, ou que é um potencial bandido. E isso, de alguma forma, vocês estão revolucionando, porque estão… Sim. A gente trabalha botando com quebra. foco nessa… Exatamente. Potencial de criação, de transformação, de educação. A gente trabalha dentro. com quebra de estereótipos, né? A gente realmente muda a cabeça, a mentalidade das pessoas. A gente mostra que não, a favela não é isso que você tá vendo só há anos. Existem projetos sociais incríveis, existem pessoas que estão transformando vidas diariamente, sem suporte. Sim. Sem investimento, sem acesso. Gente, vocês imaginem, né? Uma pessoa que não tem nem o ensino superior completo, acho que nem o ensino fundamental, é uma líder comunitária do Morro do Adeus, no Complexo do Alemão, que está proporcionando reforço escolar para crianças que estariam nas ruas, que está proporcionando aula de capoeira, de instrumentos musicais. Uma pessoa que não tem nada, promovendo uma transformação gigantesca, mostrando para aquelas crianças, e são crianças mesmo, assim, os maiores devem ter, eu acho que no máximo 16 anos, que eles não precisam achar que somente um espaço é delimitado para eles. Entendeu? É voltado para eles, que é esse espaço, né? Nasceu na favela, só vai chegar até aqui. Nasceu na favela, você só vai exatamente estudar até esse nível. Na escola, não, romper, sabe? Enfim, conseguir realmente voar por esse mundo, porque existem mentes muito criativas dentro desses territórios. Gente, é só olhar a pandemia. Quem deu todo o suporte para essas famílias em vulnerabilidade social foram esses projetos, essas iniciativas das favelas que não tem nada. Você vê muita diferença no seu trabalho antes da pandemia e durante a pandemia? Vejo, bastante. Quais diferenças? Por exemplo, desde que eu entrei no Voz, que foi, né, durante a pandemia, eu só trabalho de máscara. Isso é uma diferença gritante. Parece bobeira, mas ainda mais pra quem trabalha com audiovisual. Sim. Porque o corpo também é linguagem, né? Então, eu tô falando com vocês, tô levantando minha sobrancelha, tô mexendo minhas mãos, minha boca, o formato que eu falo e tudo mais. Então, você imagina alguém me assistindo… Sim. Que bom, muitas vezes consegue assimilar muito a partir dessa linguagem corporal, consegue assimilar o que tá sendo dito, né?
por causa da falta de acesso aos estudos e tudo mais. Então, essa linguagem aqui, falar, aproxima a pessoa, entendeu? Faz com que ela realmente compreenda o que está sendo dito. E aí, vocês agora parem e pensem, uma máscara Sim, assim. uma barreira. Uma super barreira. Uma barreira. E aí, quando você não faz com que a pessoa entenda o que você tá falando, não tem comunicação, né? Sim. Não existe comunicação. Se a pessoa não entendeu, não Mas tem você continua comunicação. fazendo trabalho de campo esse tempo inteiro da pandemia. Continuo. Durante a pandemia, enfim, tanto meses atrás quanto agora, a gente tá indo pra rua. Então, a máscara tá sendo um desafio, é super importante. E eu acho que a gente, como jornalistas, como repórteres, a gente acaba incentivando também as pessoas a utilizarem Sim. quando a gente aparece na TV, nas redes Uma sociais. referência. Usando uma referência, exatamente. Acho super importante, mas ainda assim, é um desafio pra gente que trabalha com essas linguagens corporais e tudo mais. Trabalhar também com esses territórios, de favelas e periferias durante a pandemia também é algo complexo, porque, bom, não existem medidas, existem, mas são pouquíssimas, que partem do Estado, que partem do governo, medidas educativas sobre voltadas para essa segurança, enfim, para você se cuidar da Covid-19 e muito mais. Então, as pessoas realmente ainda estão nesse processo de compreender a importância da máscara, a importância de tomar vacina e tudo mais. Sim. E quando você tá na rua, você corre riscos, Porque você tá com pessoas diversas, você não conhece e tudo mais. Então, trabalhar nesses espaços também é desafiador por causa disso. Porque as pessoas ainda estão compreendendo o perigo que a Covid-19 oferece. Eu acho que também são pessoas que têm uma vulnerabilidade social tão grande que não pra tem elas é meios. quase, tipo assim… Não tem meios. Estamos… O que mudou, né? Eu acho muito doido quando começou, assim, todo o rolê da pandemia e tal, as pessoas usando máscara o tempo todo. Pra mim, foi muito impactante, porque a primeira coisa que eu li, assim, que mais me impactou e que, foi, pra mim, ali, a diferença social e tal, foi quando uma pessoa em situação de rua perguntou pra uma repórter, por que as pessoas estão usando máscara? Sim, o que tá acontecendo, Exatamente. Aonde essa pessoa se informa? Quem informa essa pessoa? Exatamente. Então, assim, aquilo ali me impactou. Eu falei, o caralho, abandono do brother. abandono do abandono. Tipo assim, você já tá aí na situação, você vai morrer de qualquer jeito, assim, pra que você vai usar máscara? Não, exatamente. Então, E aí tem essa questão, assim, pessoas morrem de fome. Morrem com um tiro de fuzil. Então vai usar máscara pra quê? Gente, isso é Então, real. isso foi muito desafiador no seu processo Isso foi de muito trabalho. desafiador, Porque essas pessoas estão inseridas em um contexto muito cruel, Então, de operações policiais, de fome, de toda essa vulnerabilidade. E ainda precisam se preocupar com a questão da Covid-19, que também mata. Sim. Então, como que você mostra isso pra essa pessoa? Então, foi e está sendo desafiador pra gente. Mas o Voz das Comunidades vem realizando um trabalho mesmo de muita sensibilidade, Muito educativo também. Então, a gente tem um painel da Covid-19, onde a gente mostra os casos dentro desses territórios favelados. Exatamente. E aí, sempre quando cresce, a gente tenta, olha, vamos se cuidar, porque tá crescendo, Sim. Ou se não, quando cai, a gente mostra também que tá caindo. Vamos vacinar. Vamos vacinar, vamos tomar a segunda dose. A vacina contra a Covid só imuniza 100% com a segunda dose e tudo mais. Mas é um desafio. Ainda assim, é um desafio. Então, eu falaria sobre as máscaras, sobre essa questão dos próprios territórios mesmo. E aí, falando algo particular, eu acho que não, assim, particular até num sentido amplo da coisa. Porque, bom, eu sou uma mulher de 22 anos que trabalha na rua o tempo todo. Então, tem a questão do assédio, tem a questão, enfim, de escutar certas coisas que não são agradáveis, Tem algumas coisas que realmente ferem, vão ferindo a cada dia, mas a gente acaba precisando buscar por caminhos alternativos pra gente continuar fazendo o que a gente de fato acredita, Mas ser mulher trabalhando com jornalismo na rua,
eu vejo, por exemplo, que em alguns lugares que eu chego, não só com relação ao meu trabalho, eu atuando como repórter, mas para compartilhar sobre o meu trabalho como esse espaço, enfim, entrevistas, a pessoa já olha e fala assim, repórter? Jornalista? Como assim? Você não é modelo? Já falaram isso pra mim. Você não faz outra coisa, você não ajuda numa outra parte. Parece que eu não posso estar ali, né? Parece que aquele não é o meu espaço e tudo mais. Então, são diferentes formas de violências, né? Que perpassam o assédio. Mas aí entra a questão do racismo, entra, enfim, a questão mesmo de te inferiorizarem, né? Racismo e machismo, né? Racismo, machismo, tudo isso. Mas eu acho que é necessário a gente ocupar espaços, né? Porque ninguém precisa falar pela gente, assim. A gente precisa realmente protagonizar as nossas trajetórias e as nossas histórias. Então, é um Você desafio. trabalha com câmera? Vai você e um Trabalho. câmera pra rua. Eu e um câmera, isso. A gente sempre trabalha com uma repórter e um cinegrafista, né? Hoje são 4, 2 repórteres e 2 cinegrafistas. Então, às vezes, eu vou entrevistar alguém e eu preciso buscar eu acho que estratégias de sobrevivência mesmo. Do tipo, como é que eu vou chegar nessa pessoa pra ela não achar que eu tô dando em cima? Como é que eu vou chegar nessa pessoa pra ela não achar que eu não sou capaz de fazer isso? Gente, eu me questiono isso o tempo todo. Será que eu tenho que me portar mais? E aí começam, né, as ideias. Não tenho. Tá, mas eu não quero passar por essa situação. Vai me machucar, vai me deixar mal. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa? E aí, né, os questionamentos surgem. Mas, realmente, ser mulher jornalista, mulher negra, se tem uma coisa que não é fácil. Mas eu acho que a gente vem contornando, né? Tentando sair ali pela tangente pra dar continuidade ao nosso trabalho. Entendi. E deixa eu te perguntar uma coisa. Como que essa mídia sobrevive? Tipo, como? Alguém faz doação? Como que ela sobrevive? Porque de algum lugar, né? Sim, tipo, vocês precisam receber salário. salário. Como é que funciona isso? Sim. Então, a gente recebe doações, né? A gente recebe apoio de determinadas pessoas. A ONG Voz das Comunidades. Isso, determinadas... É aberto as doações? Então, depende, assim, porque cada doação é direcionada para um lugar, né? Então, tem doações específicas para o jornalismo, tem doações, por exemplo, voltadas para essa compra de alimentos, e aí tá mais na parte de responsabilidade social, mas no geral… É grande, né? Ela abrange um monte de ação. Isso, um monte. Tem quantos anos? 16 anos, fez em agosto, 16 anos. E aí, a gente realmente vai caminhando através dessas doações, né? Para pagamento de salário e tudo mais. Mas hoje a gente consegue sobreviver, assim. Eu acho que as pessoas também estão começando a entender que o nosso trabalho é necessário. Sim, eu pergunto isso porque as pessoas, eu acho assim, as pessoas acham, isso aí é trabalho filantrópico. Ela tá fazendo voluntariado. E não, né? A mídia alternativa, ela tem o seu lugar e ela precisa existir também, né? Porque às vezes, tipo, quem é que chega? Exatamente. Né? Quem é que entra? Quem é que tá lá? Né? Exatamente. É de dentro pra fora, né? É de dentro pra fora. Eu acho que isso que é tão importante pra Sim. todo mundo ter acesso. Senão a gente fica com esse olhar alienante, né? De quem tá vendo o espetáculo. Exatamente. E aí, é isso, né? Quando a gente não faz esse trabalho de dentro pra fora, esses moradores de favelas, eles acabam sendo utilizados para ocasiões determinadas, para certas situações, né? Mas e para outras, né? Porque a gente fala exatamente sobre tudo. Nós somos um veículo de comunicação, então a gente fala sobre política, sobre economia, a partir da perspectiva da favela. Então a nossa comunicação, ela gira diariamente o tempo todo. Não são ocasiões que acontecem de vez em quando. Eu quero fazer uma matéria. Nossa, se eu colocar um morador de favela aqui, vai ficar um espetáculo, porque ele vai falar sobre a história de sofrimento. Não, a gente não quer isso. Então, de fato, eu acho que vem acontecendo um movimento, né, onde as pessoas estão começando a compreender que é muito importante que o trabalho, que o Voz das Comunidades, ou do Notícia Preta, ou da Mídia Ninja, que são os veículos que eu contribuí, continue.
continue. Porque eu já passei por certas situaçõões onde, né, a grande mídia não entrou na casa de um determinado morador e a gente entrou. Sim. Sim, E aí é elas esse vão lugar. lá e compram de você. Né? Quando- Você vende a matéria pra grande mídia? Não, então. Pode acontecer. Então, a gente faz, enfim, matérias em conjunto, né? Então, por exemplo, hoje eu fiz um ao vivo pro SBT. A gente fez um ao vivo pro SBT pra falar sobre o Dia da Favela. Se a gente não tá ali falando, dificilmente seria abordado aquilo, né? Então a gente tava lá no Complexo do Alemão, aí entraram 3 pessoas negras na televisão. Maravilhoso. Eu, a Amanda e o René, que é o fundador do Voz. É isso que eu ia falar. O René é o. O René é eu o não sabia fundador. qual era o nome. Presidente, fundador. É o fundador do Voz. do Voz das Comunidades. E aí nós 3 entramos pra falar sobre o Dia da Favela, pra falar sobre o significado, enfim, como surgiu esse dia, né? Quais eventos aconteceriam e tudo mais. Então você imagina, será que isso seria falado? Eu me questiono. Eu acho que não. A gente já E o entrou ao impacto de vivo. 3 pessoas pretas falando sobre isso é muito Falando. maior do que, né, a Fátima Bernardes Aproxima, falando. né? E é A revolucionário, identificação né? é Porque até outro dia a gente revolucionário. não via. E a confiança jornalistas também, né? O que essas pretos pessoas e vão pessoas- fazer aqui dentro da minha casa? Será mesmo que eu devo abrir a minha casa? Será que eles Sim. vão manipular o que eu tô falando? A confiança, vocês têm uma exatamente. entrada muito maior, uma relação de confiança com os moradores. Muito maior. Eu já fiz matéria, por exemplo, assim, foi uma matéria super difícil. Eu fiquei muito mal. Porque tem isso, né? O jornalista sente. Ah, ele sim, tem é verdade. uma A gente falou pessoa. disso uma alguma pessoa. vez. Ele Né, que é sente. aquele programa que tem dos jornalistas jovens, Qual? que tem na Globo. Esqueci Profissão o- Repórter. Que é muito legal. É muito legal. Eu lembro que teve uma matéria que foi muito forte, Aham. lógico, várias são fortes, e a jornalista jovem se envolveu e tentou ajudar. E eu lembro que isso virou um case, entendeu? Sim. Tipo, ela deveria ter feito isso, e Caco Barcelos entrou, entendeu? Virou um assunto. E eu falei, gente, aí foi quando eu falei, eu nunca poderia ser jornalista, que eu ia querer ajudar todo mundo. Eu queria mudar a porra toda. Não tá parindo, vamos invadir esse hospital aqui, traz essa câmera, faz alguma. Eu não, tenso. entendeu? E aí eu queria até tirar essa dúvida. Qual é o limite da gente poder. É difícil, qual é o limite? Boa pergunta. Né? Porque assim, Porque o jornalista não vai conseguir resolver muitas vezes. o mundo inteiro, mas talvez aquela situação específica que ele consiga. A gente entende que a gente tem um poder, assim, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente coloca uma matéria na TV, no dia seguinte aquele problema social tá sendo resolvido. Sim. Isso existe de fato. Mas existem também limites, né? Não adianta, às vezes a gente se revolta com uma questão, se revolta com uma situação e a gente não consegue atuar. Justamente por causa, enfim, dessas como que eu posso falar? Existe um limite de atuação pra você Existe um intervir. limite. Tipo, Acaba estou existindo. fazendo uma reportagem agora sobre mulheres que estão, sei lá, com uma doença ou estão parindo e não tem onde parir. Aí você, com aquela, entendeu? Especificamente agir pra ajudar aquela mulher, seria uma coisa antiética? Não, por exemplo, Eu não fico meio chega. confusa com Não, por exemplo, não chega a ser antiético. Mas existem até questões relacionadas à produção jornalística que te limitam. Tá, aquela mulher precisa parir agora nesse momento. Mas eu preciso noticiar, naquele momento, uma notícia urgente que tá acontecendo também. Por exemplo, uma pessoa morreu durante uma operação policial. Como que eu faço? Eu quero ajudar ela, mas eu tenho que noticiar também, enfim, algo que tá impactando uma família dentro de uma favela. E outra coisa, eu vou ter suporte? Entendeu? A minha equipe vai compreender isso? É muito difícil, assim. Eu acho que é por isso que o Voz tem a parte de responsabilidade social. A gente entende que uma matéria da gente, né, uma reportagem, realmente pode solucionar um problema. Pois é. Muitas vezes um problema social. Tantas e tantas vezes a gente já produziu algo sobre falta de saneamento básico, um buraco, enfim, um monte de coisa e isso foi resolvido. No dia seguinte foram lá consertar. Isso foi resolvido. Então a gente tem também esse papel e a Sim. gente assume esse papel. Mas a gente Mas entende mais como também uma coisa macro, né? E macro. menos pessoal. menos pessoal. Inclusive Porque tem aquele. a gente não Sim. tem nem alcance pra Aqui tem conseguir um fazer. quadro, agora eu não sei o nome da jornalista, eu sou péssima.
pra isso. Mas naquele RJTV tem aquela… É uma van que vai nas comunidades. A aí, Suzana, né, Spolini? mano, não sei qual é o nome dela. Eu sei que é bota o muito pé na maravilhosa. lama, muito maravilhosa. Esse Suzana, cartaz Suzana. aqui, eu vou voltar aqui no dia tal. É Suzana, muito ótimo. maravilhoso. Esse quadro é ótimo. Né? Pois é, eu gosto disso aí. E muitas vezes existe essa ponte, né, com eles, né? Existe. Tipo, eu lembro que, tipo, sempre tinha sei lá, enfim, a Vivi que tá lá em tal lugar e tal, é representante de voz de comunidades, vai Sim, fazer aqui existe. uma reportagem sobre isso. Isso é muito legal também, poder fazer Existe. essa integração. Existe. E essa né? cobrança do poder público. Sim. Vocês são grandes denúncias o tempo inteiro, né? Sim. A gente, por exemplo, fez uma matéria sobre a questão do bilhete universitário. Não sei se vocês estão sabendo, mas está acontecendo um absurdo, né? O quê? Porque vários estudantes não estão conseguindo, enfim, permanecerem na faculdade ou na universidade porque não tem bilhete universitário. Isso não foi liberado, né? O bilhete universitário foi cancelado por causa da pandemia e não voltou. Simplesmente não voltou. E para vocês terem uma ideia, eu, que estudo na UF… gastava em torno de R$30 por dia. Coloquem isso Sim. no mês. Considerando que tem pessoas que utilizam esse dinheiro para comprarem cestas básicas, enfim, comprarem itens realmente que elas precisam para sobreviver. E a prefeitura não voltou com esse serviço, não voltou. Mas alega o quê? Com esse benefício. Eles alegaram que eles precisam lidar com certas contrapartidas financeiras para conseguirem retornar com benefício. Ou seja, eles falaram que não tem dinheiro e tudo mais, que precisam de apoio e etc. E aí, a gente fez uma matéria sobre isso no jornal impresso, falando que vários estudantes não estão conseguindo estudar, né? Por causa disso e tudo mais, e não foi resolvido. A gente vai fazer agora de novo. Então, assim, eu não consigo pegar um caso específico… Sim. Sabe? Igual uma pessoa falou assim pra mim: Vitória, eu perdi minha bolsa de 100% porque eu tô sem o bilhete. Eu não consigo resolver o problema dela. Sim, Do você tipo, vai, cara, eu vou tentar te pega ajudar. a bandeira pra… Eu pego o tema Sim. e faço uma super matéria, entendeu? E aí isso chega na prefeitura, sabe? E dessa forma a gente mobiliza. A gente trabalha muito com articulação e mobilização, né? Enfim, a partir da comunicação, do jornalismo. Mas acaba sendo dessa forma, pegar algo macro, né? E conseguir, enfim, pelo menos denunciar. Do que pegar o caso específico. Porque realmente existe esse limite de atuação. Igual uma vez eu tava conversando com uma colega de trabalho e ela falou assim: um cara me ligou dizendo que, cara, ele tá, enfim, com um buraco na porta dele, lá, que não dá pra passar. Vitória, eu não posso fazer nada, assim. O máximo que eu posso fazer é uma matéria, entrar em contato com os órgãos públicos, mas eu não consigo fazer para além disso. Então, é difícil falar isso, né? Porque a gente quer mudar o mundo. E quando você trabalha com jornalismo, você vivencia muitas situações. E situações tristes, cruéis. Muitas vezes. Não muitas vezes, considerando o trabalho no Voz, porque o nosso foco não é nem esse. A gente quer mostrar, né, esse lado de potência da favela e tudo mais. Beleza também, né? Isso, mas você acaba lidando com essas ocasiões. E aí ela falou: Vitória, eu não posso fazer nada. Aí eu falei: eu te entendo. Vamos tentar fazer uma matéria, vamos tentar denunciar, chamar a atenção dos órgãos para que eles resolvam. Mas assim, ir lá e falar: poxa, eu vou conseguir te ajudar, é difícil, é bem difícil. Tem uma audiência grande, o Voz das Comunidades? Tem, a gente tem um alcance bem grande. No Facebook, no Twitter, Instagram. No Twitter a gente tem quase 500 mil de seguidores. Incrível. No Instagram a gente tem um pouco mais de 100 mil. No Facebook eu não vou saber falar agora. Mas a gente tem uma audiência grande. E é isso, né? A gente coloca como foco os moradores de favelas. Então a gente também quer comunicar pra eles, né? A gente quer que eles entendam o que a gente tá falando e tudo mais. Que eles sejam consumidores dessa notícia também. Já que a gente produz de dentro pra fora, né? Maravilhoso. Muito fã. Eu sempre fui fã. Tava lá, sempre acompanhando. Tem mais alguma coisa, eu Vitória, até queria te perguntar: como que você me conheceu, Verônica? Isso aí é uma pergunta que eu não vou saber te responder, mas com Jura? certeza. Assim, o meu trabalho na internet é observar discurso, é entender o que as pessoas estão falando, ver onde elas estão trabalhando, o que elas estão fazendo, né? E, tipo, é isso que eu faço. Sim. Assim, tenho lá a minha produção de conteúdo, a amamentação, é muito mais nichado, né? Mas eu sou uma consumidora de conteúdo, de jornalismo, de informação. Então, assim,
sempre tem alguém comentando alguma coisa, sempre tem algum comentário, às vezes, num post que aparece. Então, assim, eu vejo, esse comentário aqui é interessante. Aí eu clico pra ver a pessoa. Pô, eu gostei disso aqui que ela tá falando, vou acompanhar pra ver como é. Com legal. certeza aconteceu alguma coisa assim, né? Não Tipo, foi através do Voz das Comunidades, não, você chegou não na foi. Vitória mesmo. Eu cheguei na Vitória por algum caminho desse, né? Legal. Tipo, alguém pode ter indicado, né? Muitas das vezes, tipo, por exemplo, Manuela Xavier vive indicando, né? Tipo, mulheres pretas que trabalham, né? Com informação, com essa mídia mais alternativa. Geralmente, sempre por ela, mais ou menos, assim, quando é um assunto mais específico. Mas tem ali o meu, eu fico o dia inteiro, né? Tipo, às vezes eu acordo 5 horas da manhã, eu vou assistir, eu falo, olha, ótimo momento pra eu sentar e olhar o meu Instagram. Tá maluca, tá surtada. Mas a maternidade me trouxe isso por quê? Porque eu ficava muito acordada amamentando. Né? Então, assim, eu tinha um vasto momento de tempo para ficar na internet, porque eu era isso, ou eu ia ficar Sim. capengando e aí soltava o mamar. Então, tipo, eu tinha que ficar alerta, eu tinha que ficar, né, Sim. acordada. Então, muitas vezes pode ter isso. E Numa madrugada, você comentou alguma coisa, eu falei, Legal. vou lá ver essa garota aqui. Na calada da noite. Eu tinha muita curiosidade. Eu falei, gente, como a Verônica começou a me seguir, assim. Porque, cara, é isso, assim, a gente não tem noção, né, de onde Sim. as nossas publicações chegam. Ah, com certeza. Alguma matéria do próprio Mini Ninja que eu E fui teve lá também ali. um movimento que eu tava lembrando agora, quando morreu o George Floyd. Lembra que pessoas começaram Também. a indicar Sim. criadores Sim. negros. Eu Muitas acho que assim, pessoas é um processo também que a gente apareceram pra fica mim. tentando aprender, a gente seguir Sim. pessoas pretas, né? Sim, É sim. um movimento que a gente tá tentando fazer há muito tempo. Gente, e eu fico muito chateada, assim, principalmente agora que eu tô trabalhando com esses territórios, porque tem tantas pessoas que não têm visibilidade. Sim. Muito. E E hoje pessoas rede incríveis, social- né? Cara, incrível. Eu fico imaginando, que deve fazem ser- coisas mirabolantes, Não, deve ser- incríveis. Não, eu pensei nisso. A gente recebeu ontem, foi muita emoção, a Aniele Franco. Aham. Irmã de Marielle Franco. E a história dela é incrível. E a história da Marielle, né, dispenso apresentações. Cara, 2 mulheres incríveis que nasceram na favela da Maré. Eu fiquei, cara, imagina quantas pessoas incríveis. Não, quantas Anieles e quantas Marielles Então, existem, quantas né? mulheres incríveis existem que a gente não conhece? Muitas. Não chega, a gente não enxerga, não, Não vê. chega. E isso me deixa muito incomodada. Quando eu Imagino. paro pra pensar que não chega. Aquela produção, aquela atuação, Sim. aquela fala, não chega. E que é um pouco que a gente acha. Tudo bem que a gente sabe que quem controla o Instagram é um tio Zucker, é um cara branco. Mas assim, a gente tenta usar a nossa rede social, o nosso espaço, o nosso canal que a gente criou aqui, o Santa Direito Garota, nós, 2 mulheres brancas, né? Dentro dos nossos privilégios, a gente queria muito, já que a gente tem esse estúdio à nossa disposição, que a gente, ampliar, né? que as vozes como a sua e de todas as mulheres incríveis que a gente tem conhecido, que chegue mais, porque é isso, e é revolucionário, pra gente é revolucionário, aprendendo. E eu imagino você, inserida dentro desse ambiente, vendo um monte de gente foda, inteligente, criativo. Não tendo reconhecimento. É muito cruel, sabia? É muito cruel. É muito gente, eu não cruel. aguento mais chorar desse programa. É muito É cruel. muito. Eu, por exemplo, fiz uma matéria recentemente sobre um projeto do Complexo do Alemão que se chama Talentos do Morro. E, gente, assim, o Talentos do Morro descobre talentos. Né, no Ai, Complexo do cara, Alemão. deve Talentos ser. musicais. Então, assim, são crianças de 5 anos, 7 Não anos posso, ia tocando chorar o tempo pandeiro, inteiro. tocando, cara, surdo, tocando tudo, assim. E além Aí é um disso, concurso? não, é um projeto realmente, ou que descobre mesmo um talento, a pessoa tem um talento, mas assim, não se tocava muito, ou aprimora esse talento. Né? E aí vai dando todo o suporte, oferece aula, oferece atividades culturais e tudo mais. E aí eu assim, gente, se uma criança dessa estoura na internet, você imagina quantas oportunidades ela não teria? É isso. Sim. E não estoura por quê? Porque é uma criança moradora de favela, é uma criança preta, é uma criança que vive vulnerabilidade Com todos os social marcadores, e tudo né? mais, todos os marcadores. E isso me deixa muito angustiada, porque eu não consigo agir frente a isso, né? O que eu faço? Tá, vou seguir, vou divulgar, mas assim, eu não posso ser a única pessoa que faz isso. Sim. Isso realmente precisa ser um Precisa de movimento. milhões de vitórias. Precisa ser um movimento. E que Né? E que, assim, tá acontecendo, mas de forma ainda muito lenta, né? De forma muito devagar. E aí você acaba... Você não, tipo, não eu, não vocês, assim. Mas a sociedade acaba fazendo com que essa criança vá parar no mesmo lugar, né? No lugar Sim. que foi, desde que ela nasceu, direcionado pra ela, né?
E eu falo, cara, como que a gente faz? Como que eu ajo e não paraliso? Porque dá vontade de paralisar, assim, dá uma sensação de cara, eu não posso fazer nada. Como assim? Dá uma revolta tamanha, entendeu? Porque são as mesmas pessoas falando sobre os mesmos assuntos nos mesmos espaços sempre, gente. Sempre. Sim. Sempre. E aí, eu penso… Eu também gosto muito de educação, né? Eu falei sobre educação durante um tempo por causa da mídia ninja e tudo mais. E aí, tem uma frase de um amigo meu, Seymour, que eu levo pra vida, né? Que tem a ver com essa questão de acesso à educação, de acesso a oportunidades, que é a seguinte. Quando a gente pensa nas cotas das universidades e tudo mais, a gente, infelizmente, ainda escuta aquele seguinte argumento. Mas aí você tá colocando um monte de pessoa que não tem base, e aí vai ficar pra trás, não vai conseguir acompanhar, vai tirar nota ruim, vai tornar o ensino meio que… Diminuir o nível do curso. Diminuir o nível, tudo mais. E aí, uma vez, eu fui numa palestra dele, aí ele falou assim, as cotas tiraram as universidades da mediocridade. Com certeza. Total. E com certeza, né? Com certeza. Porque essas pessoas levam novas narrativas, novas experiências de vida, novas pesquisas, novas ideias e sai dessa mesmice, né? Sim. Porque esses espaços que ainda são elitizados, por mais que a gente tenha tido alguns anos atrás, né, a informação de que pessoas negras são a maioria nas universidades públicas e tudo mais, ainda tem aquela questão, quem consegue permanecer nesses espaços? Sim. Até o final da graduação. Quem consegue É difícil entrar, é no difícil se mercado de manter, é difícil trabalho. ir até a faculdade, como você falou, né? Exatamente. Não tem nem como ir. É difícil entrar no mercado de trabalho, É. porque a gente ainda tem muito isso. Você fala que é morador de favela, você já é descartado ali na entrevista, enfim, no Sim. processo seletivo e tudo mais, né? Então, quem consegue realmente se formar e conseguir um emprego na área? Não são as pessoas negras. E isso faz com que eu queira cada vez agir mais, então, mas ao mesmo tempo dar aquela, cara, será que eu tô fazendo a roda girar de verdade? Claro que tá, porque no lugar que você Será? ocupa, quem tá ali, tipo, meninas, mulheres que estão ali olhando pra você e te veem como referência, pô, ela tá ali, eu também posso estar. Sim. Né? Porque você abre esse caminho. De alguma forma, você tá com um facão na mão, abrindo um caminho pra uma pessoa que tá vindo atrás de você. Né? Uma pessoa mais nova. Sim, né? Uma óbvio. pessoa que, né, tipo, tá vendo, pô, se a Vivi tá ali, eu também posso estar. Poxa, o cabelo dela é igual ao meu, se ela tá ali, eu também posso estar. Então, esse lugar que eu te perguntei se você se considera uma formadora de opinião é por isso. Porque você representa um montão de meninas, de mulheres, Sim. né? Tipo, com o seu trabalho. E, cara, isso é revolucionário. Isso é incrível você ocupar esse E isso lugar. vai fazer transformação. Sim, isso é… E se você queria transformar… A gente mudar o trabalhar mundo. com jornalismo, transformando, é isso que você faz. Eu acho que assim, a gente Né? teve um programa Ai, aqui que a gente, gente foi falou chorar disso. hoje. A gente agora anda chorando. Aqui a gente só Aqui chora. a gente anda chorando. Então, a gente teve um programa que a gente entrevistou uma grande também, uma fonoaudióloga que trabalha no SUS há 20 anos e a gente chorou. E ela falou, cara, quando eu comecei eu queria mudar o mundo. E a gente começa a entender que quando a gente é muito jovem, muito jovem, mais jovem até do que você é, a gente acha que mudar o mundo é uma coisa enorme. É ir pra Cruz Vermelha, sei lá o quê. E de repente, mudar o mundo é fazer o que você faz, entendeu? É uma ação, é mudar né, o mundo, é mostrar com a sua existência, a sua resistência que é possível. Isso é uma revolução. Ó, quando eu comecei a trabalhar com amamentação, eu achava que eu ia mudar o mundo pela amamentação. Eu achava que eu ia mudar o mundo pela amamentação. Quando caiu a minha ficha, que eu não ia mudar o mundo pela amamentação, mas que o que eu tinha pra dizer e o meu conhecimento mudava a vida de mulheres ao meu redor, ou que chegavam em mim pela rede social por conta de um post, ou por conta de uma foto minha amamentando a minha filha, eu falei… Só o fato de eu amamentar. Não, só o fato de eu amamentar, só o fato daquele momento ali existir, eu já tava mudando. Né? Tipo, realmente, o mundo é muito grande. O mundo é muito grande, tá uma merda muito grande. Então, assim, eu sou o quê? Eu sou um passarinho. Passarinho. Não tem aquele conto do passarinho? Tipo, eu tô fazendo a minha parte, brother. Eu tô colocando água aqui no meu bico e estou indo lá, molhando essa árvore aqui que está queimando e não tá adiantando nada. Sim. A outra lá, acho que é a cobrinha que fala, você não tá adiantando nada. Tá, mas eu tô fazendo a minha parte. Você ficar, em vez de me criticando, fazendo, né? Indo lá numa ribeirinha, catando uma aguinha aí,
jogando ali, você apaga. Então, a gente vai... são pequenos incêndios, né? Tipo, eu acho que é isso que é o seu trabalho. Tipo, o trabalho de denúncia que vem de dentro pra fora. Não de, vamos lá ver o que tá acontecendo que eu não tô entendendo. Não, eu sei o que tá acontecendo. Sim. Você tá denunciando o que tá acontecendo. Né? E a denúncia não é nem esse lugar, tipo, isso aqui é ruim, vou falar. Não. Denunciar coisa boa também. Sim. Né? Porque eu acho que é isso que mais me deixou ali na tua rede. É isso. Você não tá ali falando, essas coisas. Não. Mano, tem uma parte bonita, tem uma parte bela pra ser vista, que não é só. Porque também, tá todo mundo cansado. Não, né? e- De tipo. Tem a ver com a autoestima desses moradores que Tem a ver, Exato. exatamente. Não quero falar mais palavra, tanto palavrão. Mas que é, entendeu? Destruída, né? Destruída. Diariamente. Então, assim, Gente, ver. quando... Você Desculpa te dá. cortar. Não, imagina, você tá ali, dá esse espaço pra eles falarem, que é o voz das comunidades. É óbvio que eles têm voz. Sim. Mas a voz deles é ouvida, Sim. né? Não, exatamente. Eu me lembro quando aconteceu a chacina do Jacarezinho, eu fiquei muito mal. Enfim, pela situação em si, né? Mas também porque muitos amigos meus atuam lá através de projetos sociais. E o Jacarezinho tem projetos sociais, mas ainda assim muitas pessoas não querem, enfim, construir e criar projetos sociais lá dentro, até por uma questão que elas têm sobre o Jacarezinho. Né, sobre a favela do Jacarezinho. Uma visão preconceituosa e tudo mais. Então, assim, eu fiquei muito mal, porque já é uma quantidade que não é grande de projetos sociais, que não tem apoio. E aí, quando eu vi os meus amigos, sério, destruídos, eu falei, gente, autoestima, cadê? Nem direito a ter autoestima você Sim, tem, é roubado, entendeu? né? É roubado tudo. É tirado, é roubado. E aí, depois de um tempo, né, agora, acho que foi em outubro, um aluno de um projeto social dos meus amigos, que é voltado para educação, aprovou um estudante em Direito na UFRJ. Ele ficou 3 anos estudando nesse projeto de educação, que é um pré-vestibular, e foi aprovado. Então, assim, foi aprovado. Mas você imagina o impacto que isso vai causar nele, na vida família. dele, na família e tudo mais. Então, pegando o gancho da fala de vocês, eu tento me agarrar nisso. Sabe? Se eu conseguir contribuir com uma pessoa, com uma realidade, com uma vida, eu já tô, assim, satisfeita, eu já tô bem. Porque eu acho que você vai ajudando, eu não gosto da palavra ajudar, mas assim, contribuindo com uma pessoa aqui, Sim. com uma pessoa ali, daqui a pouco você cria uma rede de mobilização, Sim, total. né, que consegue ter um impacto maior. E aí, falando sobre isso, entra naquela questão que a gente estava conversando quando a gente estava com as câmeras Bastidores. desligadas, em off aqui, sobre a questão de eu me descobrir como uma mulher negra, né? Eu passei por um processo muito doloroso, com relação a isso, porque eu me sentia num não lugar até então. O que eu sou? Né? As pessoas, e principalmente as pessoas brancas e tudo mais, já sabiam quem era a Vitória, quem é a Vitória, né? Porque dificilmente uma pessoa branca enxerga uma pessoa negra como uma pessoa branca, assim. Dificilmente. As pessoas brancas realmente sabem, não, essa é uma pessoa negra e tudo mais, né? Até por uma questão de segregação mesmo, de ocupação de espaço e tudo mais. Só que eu ainda não tinha esse reconhecimento próprio. E a minha mãe é uma mulher branca, meu pai é um homem negro, só que a família do meu pai tá em Salvador e eu convivo com a minha família materna. E são todos brancos. E são todos brancos. Só que assim, eles sempre se referiam e se referem a mim como neguinha, pretinha, né, e tudo mais. Só que pra mim isso era uma questão, assim, comentários aleatórios. Isso não tinha um significado de raça, de história. Eu não conseguia visualizar isso de uma forma mais abrangente, de uma forma realmente que tivesse relação com a minha história. E aí, quando eu entrei na faculdade, 2018, a gente começa a ter acesso a vários debates, né? Começa a ter acesso a várias leituras, a diversas pessoas e tudo mais. E aí, eu comecei a ler algumas coisas, fiz parte da Mídia Ninja, né? Que tem como fundadora a Adríade, que é uma mulher preta e tudo mais. E aí, eu tava num programa... Esse programa de educação que eu apresentava, eu já vinha passando por um processo de reflexão sobre isso.
Quando eu apresentei um programa especificamente ao lado de 2 mulheres negras, uma também que faz parte da mídia ninja e ao lado da Tainá de Paula, que é a vereadora, algumas pessoas falaram assim, depois que acabou o programa: nossa, 3 mulheres negras apresentando um programa de educação é muito potente. Minha ficha fez assim, ó. Caiu. Porque ali eu pude entender como as pessoas me enxergam e como eu me enxergo. Gente, porque parece bizarro o que eu vou falar, mas pra mim alguns comentários eram só comentários, não era preconceito, não era racismo. Entendeu? Você ter acesso a esse debate de racismo, de questões raciais, não é algo assim acessível. É letramento racial, literalmente. É um processo de letramento racial. É realmente um processo. Então, assim, isso pra mim não fazia muito sentido. Eu não conseguia compreender de onde eu vim, a história do meu pai, algumas relações que eu tive, né? E que questões raciais atravessaram essas relações. Eu não conseguia compreender isso. E aí eu passei por um processo de racializar toda a minha vivência. De entender que alguns relacionamentos não deram certo, porque, bom, era um homem branco e era uma mulher negra que estava sendo vista como um passatempo. E aí me abrindo super aqui, né? Passei por relacionamentos onde eu era utilizada como passatempo. Vou ficar com ela e depois vou namorar uma menina apresentável, loira, branca e tudo mais. Né? Comecei a racializar dessa forma. Comecei a racializar os comentários que eu escutava com relação ao meu cabelo. Cabelo duro, não puxou a avó índia, olha que absurdo. Olha que absurdo. E eu não tinha uma reflexão crítica sobre isso. Então, passei por esse processo. Aí, né, fui imersa em várias leituras. Aí me deparei com essa frase da Lélia Gonzalez, que você se torna uma mulher negra. Você nasce pretinha, mulata, laranjinha, mas se tornar uma mulher negra é um processo. Então, fui passando por esse processo, venho passando ainda por esse processo, até de resgatar a minha história. De onde eu vim? De onde o meu pai veio? Porque o meu pai sempre me reconheceu como uma pessoa negra e eu não. E sabe por quê? Assim, será que tem a ver com ancestralidade? Né? Porque meu pai é um homem negro. Ele nunca me viu como uma pessoa branca. Assim, por quê? Sabe, eu já sentei pra conversar com ele e nem ele consegue racializar. Então, olha como o debate é complexo. Sim. É muito complexo. Ainda mais numa família interracial, acho que… Ainda mais numa família interracial. Exatamente. A minha mãe começou a ter consciência sobre isso depois que eu comecei a conversar com ela. Depois que eu realmente me abri, né? Fui trazendo essas questões pra dentro de casa e ela começou a acessar. Mas antes disso, não. Então, você não conseguia nem se ver, porque você também nem foi ensinada. Porque você Eu não tava fui ali num ensinada. contexto branco. Exatamente. E tipo, então, Isso se eu aí. tô aqui é porque eu pertenço aqui. Exatamente. Né? E aí, a minha mãe começou a trazer umas histórias do tipo… sempre acharam, quando você era pequena, que você não era minha filha, que você era filha da empregada. Olha aí. Eu falei, racismo? Racismo. E aí, exatamente. Aí você começa a resgatar e você consolida, né? Racismo, isso, é aquilo. Caramba, agora eu tô conseguindo me entender. E é muito libertador, né? Porque quando você tá nesse não lugar, você sofre muito. Você fala assim, cara, quem eu sou? Pra onde eu quero ir? Porque se você não sabe do presente quem você é, como você vai saber pra onde você quer ir? E isso influenciou diretamente nas minhas produções jornalísticas. Quando eu me entendi como uma mulher negra, de pele clara, enfim, o lugar que eu ocupo e tudo mais, isso influenciou muito em cada linha, até hoje, que eu escrevo, em cada frase que eu falo no vídeo. Um exemplo foi quando eu escrevi a matéria, né, dizendo que a transição capilar para a mulher negra é uma transição subjetiva também. Sim. A matéria era transição capilar para mulheres negras sobre a ótica da psicologia. E aí eu entrevistei uma psicóloga que é pesquisadora sobre a transição capilar, uma mulher negra, e ela disse exatamente isso. Quando você, enfim, muda de cabelo, quando você começa a usar o seu cabelo natural, você, inevitavelmente, você tem acesso a uma consciência racial. Você vai construindo essa consciência, você vai se vendo, você vai se resgatando. Então é por isso que é uma transição subjetiva e é por isso que a partir da transição capilar, muitas mulheres negras se descobrem mulheres negras. Você fez a sua transição capilar nesse processo aí da matéria? Eu tava no finalzinho, assim, eu tava escrevendo a matéria também.
E aí, quando eu fiz a entrevista com ela, eu fiquei assim, ó. Falei, nossa, eu vou colocar essa matéria no ar. Coloquei pelo Notícia Preta, porque eu contribuía e tudo mais. E aí, veio, assim, muitas mulheres falando assim, meu Deus, Vitória, isso acontece comigo, isso aconteceu comigo. Agora eu consegui compreender lendo tua matéria, lendo a entrevista que você fez com a Ivani, que é a psicóloga e a pesquisadora. Muito obrigada por isso. E eu falei, caramba, eu queria ter lido uma matéria dessa quando eu tava passando. Por isso que eu falei, Pela transição é isso. capilar. Você é isso, você é uma jornalista, formadora de opinião, que tá abrindo um caminho enorme. E me marcou muito, Verônica, assim. Me marcou muito porque eu tirei um peso das minhas costas. Falei, cara, agora eu quero falar sobre isso. Agora eu quero comunicar sobre isso. Agora eu quero produzir jornalismo sobre isso, entendeu? Sim. Porque é libertador. Eu me sentia numa encruzilhada, assim. Caramba, eu tô sofrendo. E aí eu vou pesquisar, eu não consigo achar uma linguagem acessível que faça eu realmente entender o tema, a temática. Como é que faz? Eu vou produzir sobre isso. Conversei com uma pessoa, escrevi a matéria. Foi pro ar e com certeza é a matéria que mais me marcou. Porque tem a ver com uma experiência que eu tava vivendo e que ainda me impacta, né? Enfim, a raça atravessa a minha vida diariamente. Sim. Então, pra mim, é muito importante estar compartilhando isso com vocês. Porque eu sinto, assim, e aí eu falei pra você, mas será que eu tô conseguindo, assim, transformar vidas, fazer a roda girar? E a partir dessa matéria, essa matéria é o grande exemplo que faz com que eu sinta que realmente vidas foram transformadas, corações foram acalentados. Sim. Porque meu coração tava aqui, ó, sabe, muito angustiado. Quando eu não sabia nada disso, quando eu tava tentando me reencontrar, né? Não é nem me descobrir, assim, mas me reencontrar, me resgatar, né? E aí, se eu pude dar um empurrãozinho, assim, pra outras pessoas, realmente meu coração e os corações delas também ficaram mais tranquilos. Sim. Você tem alguma dúvida? Com Só pra eu entender, assim, porque... Ô, Vitória, você quer falar mais alguma coisa antes de acabar? A gente tá aqui meio apaixonada. Eu acho que eu queria deixar uma mensagem final. Deixa sua mensagem. Deixa sua mensagem. Não, eu acho assim, sabe? Eu me questiono ainda, mas me questionava muito mais sobre os meus sonhos, né? Será que é possível realizá-los? Será que realmente eu tô no caminho certo? Será que eu não vou ser inferiorizada, atacada por conta deles? Né? E eu vejo que aquela Vitória que entrou na faculdade querendo utilizar o jornalismo como uma ferramenta para transformar vidas, obviamente amadureceu. Por causa das vivências, dia a dia, experiências e tudo mais. Mas essa ideia ainda permanece. E aí, lá naquela época, tava no campo subjetivo, né? Será que eu consigo? E hoje eu venho entendendo que sim, eu estou conseguindo. Então eu acho que realmente cada profissão, né, cada área de atuação, de alguma forma, ela pode ser utilizada para, enfim, buscar por soluções, contribuir com vidas das pessoas, né, enxergar a partir desse recorte da responsabilidade social. E eu acho que esse é um dos caminhos possíveis para a gente construir um mundo melhor. Né? Eu me apego muito nessa ideia. Porque quando você fala sobre profissão, né, assim, parece que você tá trabalhando com algo muito ali quadradão. Ah, minha profissão, eu vou exercê-la aqui e tudo mais. Não, mas tem algo ali que você pode utilizar, né, pensando nesse impacto positivo. E a gente precisa fazer isso cada vez mais, porque, bom, a gente só consegue diminuir a desigualdade social como um todo através de uma mobilização e articulação coletiva, né? Ninguém faz nada sozinho. Então, se eu faço isso hoje é porque, bom, pessoas me ajudam, pessoas me dão dicas, pessoas acreditam em mim. Então, é importante que essas pessoas que não têm nenhum suporte, né? Que em sua maioria são pessoas negras, infelizmente ainda, pessoas moradoras de favelas e tudo mais, tenham esse suporte, então, da gente. E aí eu acho que o nosso trabalho e tudo mais, ele pode fazer esse movimento. Sim. É isso. Então, o jornalismo tem tudo a ver com a minha vida, com as minhas descobertas. Inclusive, eu digo que eu... enfim, eu, assim, consigo
me empoderar e tal através do trabalho, através das minhas produções. Eu olhar para aquilo e falar, caramba, eu tô fazendo uma coisa bacana, eu tô, sabe, contribuindo com pessoas e tudo mais. Então eu me empodero através do meu trabalho. E eu acho que isso tem que ser, assim, tem que ter um alcance, né? Tem que atingir outras pessoas também. Né, eu tô aqui, eu te ouvindo e pensando, tipo, caramba, da onde eu conheço Vivi? De quando é a sua matéria dos cabelos, da transição? Foi ano passado. Eu não me lembro mesmo. Ano passado, foi o meio de pandemia. Porque o que acontece? Eu tenho uma filha, né, a Bia, e a Alice, as duas. Elas são filhas de um relacionamento com um homem preto. Então, assim, elas são brancas, elas têm a pele clara, mas o cabelo das duas, né, tipo, é um cabelo encaracolado. A Bia tem um cacho 3C, 3B, enfim, eu ainda estou aprendendo. E foi um momento que eu me joguei muito também, porque eu não sabia cuidar do cabelo das minhas filhas, né? Então, assim, eu sigo a mãe da Afra, tipo, a Samara também, que é uma mulher branca com filhas pretas, né? Então, assim, foi um processo pra mim de descoberta, porque eu sou uma pessoa que, tipo, meu cabelo é liso, né? Ele era grande, eu não penteava, então eu sempre mantive curto, porque não é uma coisa que tava na minha olhar, vida, né? eu não precisava olhar, Agora era você só precisa aprender. olhar. Então, assim, e é um processo, porque assim, qual é o limite de escovar o cabelo do outro? Qual shampoo comprar? Porque assim, eu chego na farmácia, no mercado, eu compro qualquer shampoo pra cabelo liso, pronto, boto no carrinho, qual é o mais barato? E não é assim com as minhas filhas. Inclusive, elas têm cabelos diferentes. Até, acho que 2 anos e meio, a Alice tinha um cabelo liso. De repente, um dia eu acordei, ela tava com o cabelo cacheado e forma o cacho perfeito na frente. Então, assim, existem tipos de produtos pra aquilo. Eu falei, mano, onde eu vou começar a procurar isso? Né? Então, assim, foi um processo. Pode ser que no meio desse processo o seu texto tenha entrado na minha vida. Porque eu pesquisei muito, eu li muita coisa, né, a respeito. Muito bacana. Hoje em dia, eu olho o cabelo da minha filha e falo, caralho, na moral, maravilhoso esse cabelo. E as pessoas falam, nossa, que cabelo. E ainda falam, é só o shampoo certo, com a medida certa da desculpa pra passar. E ela mesma pega, ela mesma vai fazendo. Então, assim, são questões que estão, assim, sempre no meu radar. Porque eu tenho 2 crianças que um dia vão falar. Que um dia vão sofrer racismo, porque o pai delas é um homem preto. Então, assim, eu tô sempre, né, tipo, caramba, qual é o meu papel nesse lugar? Qual é o seu papel? Exatamente. Qual é esse meu papel? E, gente, eu sofria muito, assim, sabe? De ter que ficar ali em frente ao espelho, alisando o meu cabelo, com verão danado, 50 graus, e eu querendo ocupar um espaço, enfim, estar num lugar que não era meu. Sim. Entendeu? E eu não tive ninguém pra falar assim, Vitória, Você é linda, maravilhosa do jeito que você seu cabelo é lindo. Vamos tentar usar e tudo mais. Não, vamos saber. E mais que isso, mostrar caminhos, entendeu? Pra eu conseguir realmente cuidar do meu cabelo. Literalmente. Porque eu não sabia. Eu não sabia. Tinha gente que soubesse cortar, hidratar. Não tem, né, shampoo e creme específico. Exatamente, eu não sabia. Então, eu até escutava alguns comentários aqui e ali desse tipo. Olha, seu cabelo é bonito, natural, tenta usar. Gente, mas eu acordava, meu cabelo todo ressecado, não tava, enfim, no formato legal, que eu me sentisse bem. Eu não sabia como partir dali. O que eu faria a partir dali? Qual caminho eu iria seguir? Isso não era falado, isso não era abordado. Então, eu entrava num ciclo. Acordar, lavar, secar com secador, passar prancha. E quando eu saía, eu ficava o tempo todo aflita. Porque se chover, minha raiz vai voltar ao natural. E se eu, não sei, dançar muito, eu amo dançar. Se eu dançar muito, eu vou suar, minha raiz vai voltar. Quantas camadas, né? E aí eu não vou ser desejada? E aí eu não vou conseguir, enfim, me sentir bem numa roda de amigos, sabe? Então, assim, as pessoas não têm noção do símbolo da transição capilar. Ainda mais para as mulheres negras. Porque realmente é uma liberdade que você sente, sabe? É o direito de viver. E assim, de viver de forma leve, se amando. Sabe? Hoje eu olho no espelho, às vezes meu cabelo tá mais ressecado e eu quero mais volume, assim, sabe? Ai, vamos de volume, porque eu amo. E passei por esse processo também. No início da transição, eu queria algo bem, sabe, aqueles cachinhos, bem, enfim, quietinhos, bem, enfim, direitinho, assim, definido e tudo mais. Depois, nossa, e vamos de volume. E compra pente garfo. Eu passei também por esse processo de entender que eu não posso pegar uma escova, pentear meu cabelo, um pente, assim, comum. Então, vamos comprar pente garfo.
E aí, eu me lembro que quando eu comprei pente e garfo, apareceu uma publicação no meu Instagram de uns amigos meus postando foto com pente e garfo. Falando, né, sobre, enfim, esse símbolo, o que ele representa e tudo mais, né, pra população negra. E aí, gente, eu falei, caramba, é sobre isso? Nossa, que bom abrir o meu Instagram e ver isso daqui. Eu estando com pente e garfo aqui na minha mão. Porque agora faz cada vez mais sentido. Então, foi um processo muito doloroso, eu confesso. Foi muito difícil. Você chegar na faculdade, por exemplo, e pessoas pararem de falar contigo. Tiveram pessoas que pararam de falar comigo porque tinham um interesse a partir daquilo que elas viam, né? Eu tinha um cabelo bem lisinho, pontudinho, meio Chanel, nananã. Daqui a pouco eu faço Big Shop, que é cortar bem curtinho, usar ele meio cacheado, meio liso, porque ainda tinham partes lisas. E essas pessoas não se interessarem mais e, ó... vamos deixar de lado. Passei por isso. Mas vem me fortalecendo. E a partir dessas redes de afeto, de acolhimento, de reconhecimento, de força, não, Vitória, vamos lá, continua, também tô passando por isso. Né? E agora, nossa, gente, quer ver uma liberdade maior? Não tem liberdade maior do que essa, você sair de cabelo molhado. Sim. Tomar um banho, sair de cabelo molhado, seu cabelo secando, você ir abrindo os cachos assim. Vou no banheiro rapidinho abrir meus cachos e voltar com um black grandão. Sabe? Isso tudo tem uma representatividade muito grande, que mudou a minha vida. E vem mudando. Então, por exemplo, se eu tiver uma filha, um filho que tenha um cabelo black, gente, esse processo vai ser diferente, entendeu? Com certeza. Sim, é outro olhar. Com certeza. É um outro olhar. Vou falar, não, vamos usar, vamos colocar trança, vamos fazer isso, aquilo. É um outro olhar, né? Então você, com certeza, tá proporcionando uma vida mais saudável emocionalmente e tudo mais para aquela criança. Sim. Que vai, com certeza, se tornar um jovem, um adulto com essa consciência. E vai disseminando esse ideal, né? Sim. Então, pra mim, é muito especial essa questão da transição. Muito mesmo. Você Faz todo pode sentido. ter encontrado a partir dessa matéria. Eu pedi, eu também pedi, eu falei, gente, eu fiz uma caixinha, acho que na época. Mandem pessoas que tenham passado pela transição pra eu entender também. Enfim, tô sempre ali, né? Tipo, jogando assunto pra saber. Então, provavelmente. Ai, muito ou não legal. Também. Ou foi um comentário seu que eu curti e falei, você fica sabendo. Legal, bom que a gente se encontrou, se esbarrou nesse mundo Vitória, doido. a gente Obrigada, amou Vitória. muito você Ai, aqui. que bom, gente. Parabéns por você ser essa mulher incrível, inteligente. Obrigada. Que tá transformando O mundo. o mundo. Obrigada. Muito obrigada por seu trabalho, por estar vindo aqui. Venha sempre que você precisar. Tá? Ai, muito obrigada, gente. Eu tô muito feliz. Tô muito... Eu acho que eu tô me sentindo muito acolhida, né? Porque, enfim, eu também passei por um processo de entender que eu posso estar nesses espaços falando sobre a minha profissão, que eu tenho qualificação pra isso, que eu tenho capacidade. Porque ainda tem isso, né? A questão da insegurança, a questão de acreditar em você mesmo quando diversas pessoas falam que você não é capaz. Sim. Tudo mais. Então, tá aqui pra mim hoje tem um significado muito, muito grande. Sabe, tá aqui falando pra vocês, realmente me abrindo. Falando sobre as minhas produções. Nossa, quando lá em 2018 falaram, Vitória, você é muito idealista, meu Deus. Não, Vitória, vamos... Faz assim, vamos entrar numa caixinha. Vamos entrar numa... né? E aí, caramba, hoje trazendo pra vocês aí o que eu já consegui fazer, o que eu venho almejando, o que eu almejo ainda e tudo mais. Então, pra mim, tá aqui é isso, assim, é potência, é realmente... Eu acho que é resposta de que tá dando certo. Sim. De que tá dando resultado. Você não tem dúvida tá nenhuma. Então eu agradeço vocês, meninas. Adorei. Nossa, quero falar mais. Temos uma hora. 1h30. Muito obrigada por ter vindo. Parabéns pelo seu trabalho transformador, potente. É isso. Um beijo. Gente, Beijo, gente. Beijo. Eu que agradeço. Beijo. Beijo. Senta direito, garota.